Se você é associado à Unimed Ferg, eu realmente estou preocupado com você. Mas calma, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar no detalhe tudo o que está acontecendo e como você pode ficar tranquilo para não ficar sem atendimento. Meu nome é Thiago Tavares, eu sou especialista em plano de saúde e estou aqui para te trazer o máximo de informação sobre a possível nova crise da Unimed. Primeiro você precisa entender como chegamos até aqui. Em 2024, a Unimed Rio colapsou financeiramente. Segundo matérias do jornal O Globo, a operadora enfrentava uma crise que parecia sem solução. A saída encontrada? Transferir toda a sua carteira de clientes para a Unimed Ferg. Mas aqui está o problema. Indícios apontam que a Unimed Ferg não assumiu apenas a carteira de clientes, ela assumiu uma bomba relógio financeira com todas as dívidas da Unimed Rio. E agora, em janeiro de 2026, essa bomba novamente está prestes a explodir. No dia 7 de janeiro de 2026, algo sem precedentes aconteceu. Segundo reportagem publicada pelo G1, a Assembleia dos Hospitais do Rio de Janeiro se reuniram nessa data. E o resultado? Unanimidade. Todos os hospitais votaram pela suspensão dos atendimentos aos beneficiários da Unimed Ferg. Você entendeu o que isso significa? Os hospitais estão dizendo: não vamos te atender. E por quê? Segundo a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, essa dívida ultrapassa 2 bilhões de reais. Isso mesmo, 2 bilhões de reais que não foram repassados a 40 instituições de saúde. Marcos Quintela, presidente da AERJ, declarou no dia 7 de janeiro para o G1 que nós estamos prontos para atender. Tem espaço físico, tem capacidade técnica, porém sem pagamento não há atendimento. Ou seja, a Unimed Ferg não está pagando, os hospitais que têm capacidade de atender não irão atender. Agora, realmente vem a parte preocupante. Segundo o levantamento do jornal O Globo, no dia 8 de janeiro, segue a relação de hospitais que não vão mais atender a Unimed Ferg. Rede D'Or suspendeu os atendimentos desde fevereiro de 2025. A Rede Casa, que possui uma rede de 13 hospitais, também deixou de atender. Indícios apontam que essas redes sozinhas têm mais de 200 milhões de reais para receber na Unimed Ferg. Mas tem uma coisa que realmente me deixa mais preocupado. Segundo matéria do G1 do dia 7 de janeiro, o espaço Cuidar Bem, localizado em Botafogo, está completamente fechado. E o pior, sabe o que funcionava lá? Atendimento completo para pacientes oncológicos. Segundo o G1, pacientes com câncer que estão com as mensalidades em dia estão declarando que não estão conseguindo realizar os seus tratamentos na unidade. César Alberto, paciente com câncer, declarou ao G1: fecharam todos os postos de atendimento. Eu moro no Maitá e o atendimento é em Jacarepaguá. Tá muito difícil. Gente, estamos falando de pessoas com câncer, pessoas que não podem, em hipótese nenhuma, ficar sem tratamento. E tem mais informação que talvez você também não esteja sabendo. Em novembro de 2025, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, informou que a Unimed do Brasil assumiu parte da operação da Unimed Ferg. Segundo divulgado pelo jornal o Globo, o arranjo fica da seguinte forma: a Unimed do Brasil fica com 90% das mensalidades arrecadadas para poder pagar hospitais e prestadores. E a Unimed Ferg fica com 10% para pagar dívidas antigas. Mas aqui está o detalhe que mudou para você. Primeiro deles, o número da sua carteirinha, que mudou quando passa para a Unimed do Brasil. Segundo detalhe, segundo reclamações do Procon, o site e o aplicativo estão enfrentando instabilidades gravíssimas. E terceira mudança, a rede credenciada, que encolheu drasticamente. Segundo a própria Unimed Ferg informou ao jornal o Globo no dia 8 de janeiro, cerca de 40 hospitais mantiveram seu atendimento. Porém, indícios apontam que antigamente a rede eram mais de 100 hospitais. E agora vem a informação mais crítica de todas. Segundo publicado, os hospitais que decidirem não atender mais, suspenderem o atendimento, podem fazer isso em 30 dias. Mas tem um detalhe importante: esses 30 dias só passam a contar depois que a AERJ notificar oficialmente o Ministério Público, a ANS e a Secretaria de Saúde. E segundo a AERJ notificou o jornal O Globo, essa notificação deve ocorrer ainda esta semana. Traduzindo, a partir de fevereiro de 2026, os hospitais podem começar a fechar as portas para você. Segundo o que a AERJ publicou, consultas que estavam agendadas, cirurgias que estavam agendadas, podem não ter atendimento mais. Os únicos que não vão sofrer impactos são pacientes que estão internados
ou em tratamento ativo. No dia 7 de janeiro, o presidente da ANS deu uma publicação que eu vou citar para você. É inaceitável usar a vida e a saúde das pessoas como instrumento de ameaça. Ninguém está negando que eles tenham dívidas, mas ameaçar com suspensão de atendimento beira crime e é inaceitável. Segundo a declaração do presidente, existe uma decisão cautelar que impede que os prestadores suspendam o serviço médico. Mas aqui está o problema. Indícios apontam que essa decisão pode não ter força o suficiente para fazer com que os hospitais ainda queiram atender mesmo sem estar recebendo. Então você deve estar se perguntando, o que eu vou fazer agora? Quais são os meus direitos? Vamos lá. Segundo a ANS, quando há exclusões de hospitais ou eles deixam de atender urgência no seu plano de saúde, você tem direito a fazer portabilidade de carências para uma nova operadora. E o melhor, nesses casos, segundo legislação vigente, você não precisa ter tempo mínimo no seu contrato atual. E tem mais uma informação, nessa troca, você não tem a obrigatoriedade de escolher um plano na mesma faixa de preço. Você fica livre para escolher o plano que você quiser. Terceira informação, segundo a Unimed do Brasil, alguns hospitais firmaram acordo e continuam atendendo. Entre eles está o Hospital Procardíaco, Samaritano Barra e Botafogo, São Lucas, Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, entre outros. Mas alguns indícios apontam que isso pode mudar a qualquer momento. Agora deixa eu ser muito honesto com você. Especialistas do mercado apontam que a operadora está enfrentando um efeito cascata. Começou na Unimed Rio, que quebrou, passou seus beneficiários para a Unimed Ferj. Esta não consegue pagar os hospitais e seus prestadores. E afinal, quem vai pagar esse pato? Você, o beneficiário que está com o plano de saúde em dia. Indícios apontam que essa situação não vai se resolver nem tão cedo. Quando uma operadora chega a esse ponto, a esse nível de crise financeira, demora-se anos para poder se reerguer. E você, quanto tempo tem para esperar essa solução? Agora imagina a seguinte situação. Você ou alguém da sua família precisa de uma emergência, de uma urgência, e vai até o hospital mais próximo do seu local. Chega lá, o hospital fala para você, não estamos aceitando o seu plano. Pois é, alguns veículos de imprensa já divulgaram que isso já está acontecendo. Então, o que eu recomendo para você? Primeiro de tudo, não espere. Quanto antes você buscar soluções, antes você consegue resolver esse seu problema. Segunda, pesquise por operadores que possuem uma saúde financeira sólida. Existem diversas opções no mercado que vão te atender tão bem quanto ou melhor que estão com a saúde financeira intacta. Algumas operadoras, como Sul América, Bradesco, Amil, possuem uma saúde financeira muito boa. E recentemente, a Amil absorveu muitos clientes oriundos de uma outra operadora também que quebrou, que foi a Golden Cross. Então é um movimento comum, uma busca por uma operadora que vai suprir a sua necessidade numa falta de atendimento da operadora atual. E se você tem algum tratamento em andamento, principalmente de casos crônicos e oncológicos, segundo pesquisas, vocês estão sendo os mais impactados, então precisam tomar uma decisão rápida. Mas olha, preciso ser transparente sobre uma coisa com vocês. Em nota oficial, a Unimed Ferj declarou ao jornal O Globo que ela discorda sobre os valores apresentados pelos hospitais. E eu cito textualmente, a Unimed rechaça a narrativa que tenta atribuir à Unimed Ferj a um suposto valor de dívida assistencial que jamais existiu. A operadora também afirmou que permanece aberta a diálogos. Então, olha, eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para trazer os fatos. E todos os fatos apontam que os beneficiários estão sendo impactados em relação ao atendimento de rede credenciada. Não é uma disputa de quem vai estar certo, quem deve quem, qual é a crise financeira, e sim o grau de impacto que você, beneficiário, está sofrendo. Se você chegou até aqui, vamos recapitular rapidinho tudo que a gente já viu. Segundo a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, os atendimentos nos hospitais podem ser suspensos a partir de fevereiro. E segundo pesquisas, quanto mais você demora, menos opções você tem para poder resolver esse problema. Então eu vou ser muito direto contigo. Você pode estar vendo esse vídeo aqui e achar tudo muito preocupante e não fazer nada, só esperando para ver o que vai acontecer. Ou você pode se antecipar, tomar uma decisão e evitar que o problema bata na sua porta.
Porque quando você estiver precisando de uma emergência, você não vai ter tempo hábil de pesquisar um plano ou entender os seus direitos. E vai por mim, que trabalho com isso todos os dias. Quem decide agora, dorme tranquilo. Quem espera, passa sufoco. Então faz o seguinte, se você é Unimed Ferge e quer entender suas opções agora, comente aqui embaixo no vídeo ou chame a gente pelo link da descrição. E se você conhece alguém que possui a Unimed Ferge, compartilhe agora esse vídeo que você está assistindo. Porque segundo dados que a gente viu até aqui, milhares de pessoas estão passando por esse problema. E muitas ainda não acordaram para o tamanho da gravidade. Então se você ainda ficou com qualquer dúvida, qualquer ponta solta, pode comentar aqui também, que eu também te ajudo com a resposta. Afinal, sua saúde é o seu bem mais precioso e você não vai querer deixar ela nas mãos de uma crise.